O mundo de criar jogos como funcionário de uma empresa de jogos é muito diferente desse universo indie de você criar os seus próprios jogos. Cada um deles tem suas vantagens e desvantagens e como nós já vivemos esses dois mundos, vamos te explicar um pouquinho dos dois, então se liga nesse vídeo. Fala galera, eu sou o Gamarra. E eu sou o Unity. E como eu disse, nós já vivemos esse mundo corporativo e agora estamos nesse mundo maravilhoso, universo indie. Inclusive, nosso primeiro jogo, Prison Alone, já está bem adiantado, tem a página dele aqui no comentário fixado para vocês darem uma olhada. É um jogo de terror psicológico dentro de uma prisão e é um jogo de terror sem jumpscare. Então, se você curte um jogo de terror, você vai curtir. E se você não é fã de jumpscare, pode ir tranquilo que ele vai te dar uma atenção, mas ele não vai ter monstro gritando na sua tela do nada. Exatamente, ainda bem, porque eu morreria de medo dessas coisas, né? É cagão. Mas é isso aí, eu vou puxar um pouquinho agora o nosso assunto que eu falei. Começando falando da nossa rotina. Eu acho que mudou bastante coisa pra gente, mais pra mim do que pro Unity, mas mudou pros dois. Que quando você trabalha numa empresa, por mais que ela seja com horários flexíveis, você tem as suas obrigações ali de horário. Você vai ter reuniões com o restante do time, vai ter ali pelo menos algumas horas que você vai ser obrigado a estar online, né? No meu antigo emprego a gente chamava isso de core hours, que seria ali das 13 às 17 horas e o restante você podia fazer de noite ou de manhã, você que escolhia, mas das 13 às 17 você era obrigado a estar ali junto com todo mundo. E eu dei sorte de ser um horário tranquilo, mas como era um estúdio internacional, pelo fuso horário para outras pessoas era de manhã e para outras pessoas era de noite, e aqui no Brasil começava às 13 horas. No meu caso teve uma época em que eu tive um chefe francês e aí a gente tinha que seguir as reuniões no horário dele, que era lá da França, então eu tinha que acordar 4 horas da manhã para começar essas reuniões e aí complicava um pouco. É horrível isso, e agora como indie a gente não tem isso, cada um trabalha no horário que puder, sem problema, se a gente tiver algum compromisso ou algo, não tem que dar satisfação para ninguém, então é bem diferente. Mas é claro que não é uma festa, né? A gente sabe que tem coisa para fazer, então a gente mesmo se cobra e a gente consegue se organizar. Isso de horário pra mim mudou bastante. Hoje eu posso fazer uma coisa que eu acho incrível, que eu queria fazer há muito tempo já, que é não ter alarme pra acordar. Eu acordo a hora que eu acordei. Acaba que no final das contas não mudou muito, porque eu sempre acordo super cedo, lá por 6, 7 horas da manhã, mas eu continuo acordando esse horário, só que é muito melhor você acordar naturalmente, sem um alarme, que você já não acorda irritado, já querendo brigar com o seu celular. Isso é legal, mas tem outras coisas boas que pra gente ajudou bastante, que são as obrigações do canal, que também funciona como uma forma de marketing para o nosso jogo. Então, agora a gente não precisa mais gravar só de sábado à noite, dá pra gente dar uma atenção maior e tudo mais. Inclusive em eventos como a Gamescom que a gente foi cobrir, foi uma sexta-feira, a gente ficou lá o dia inteiro e beleza, não precisa pedir autorização para chefe nem nada disso, mas no geral isso de não ter horário já ajuda muito. Se você tá cansado, você pode parar um pouco, depois você volta. Claro que a gente tem bom senso, a gente sabe a quantidade de coisa pra fazer, que não é pouca, né, Unity? E a gente tem liberdade para tentar organizar isso da melhor forma possível. E também tem as questões mais técnicas nessa diferença, e aí é onde a coisa começa a complicar bem mais, né? Para mim, como programador, complicou bastante, porque na empresa eu fazia parte de um time. Agora, tudo que for de programação é comigo. Então, algumas tarefas que antes eu não mexia e podia focar em uma única área, acabou e agora eu tenho que me virar em tudo. A gente acaba que precisa sair um pouco da nossa área de especialização e ir para vários outros pontos. Eu também tive que tomar conta de quase tudo que não é programação, inclusive coisas que nem é 3D, como a página da Steam, coisas de marketing, por exemplo. E eu tô tendo que fazer muita coisa que antes seria, por exemplo, um tech artist que iria pegar para deixar uma otimização melhor, ou ficar vendo onde que combinaria as meshes para economizar draw call, questão de shader, textura no projeto, mas faz parte e não tem como fugir, né? A equipe pequena, todo mundo fica sobrecarregado. Outro ponto é que a gente tem que definir quando algo já está bom, ou se é algo que a gente precisa melhorar ainda mais, se vale a pena melhorar, quanto melhorar, porque tudo envolve prazo agora. Antes na empresa a gente tinha as tarefas e a gente já sabia o nível que as coisas precisavam ser feitas. Agora, como estamos com as tarefas de outras áreas também, não dá pra gente manter tudo no mesmo nível. E alguns desses exemplos o jogador nem fica sabendo, né? Coisa de programação, por exemplo, na empresa internacional era normal tudo ser genérico, né? Pra gente reaproveitar código em outros lugares do jogo. E eu tinha que fazer tudo escalável, eu tinha que levar em conta que outras pessoas poderiam precisar mexer naquele código. Então eu tinha que comentar tudo, deixar documentado de uma maneira mais clara. E agora não. Eu sei que só eu vou fazer aquilo e eu tenho que prestar atenção no tempo que eu vou fazer. Então o prazo é mais importante do que esses detalhes. Entra naquela situação de, será que isso vale a pena eu criar de uma forma mais rápida e boa, ou é algo que eu deveria fazer de uma forma mais profissional?
E é difícil virar essa chave depois a gente ficar 10 anos acostumado a fazer tudo de um certo padrão. Tipo no Prison Alone, tem uma parte ali bem no comecinho que você pega uma lanterna nos primeiros 30 segundos do jogo, não é spoiler. Mas acontecem algumas coisas ali quando você pega a lanterna e eu programei tudo aquilo ali dentro do script da lanterna mesmo, porque seria mais rápido. E não é o mais correto, mas nesse caso não tem por que eu ficar chamando um evento genérico e fazer tudo de uma forma mais profissional, porque eu preciso ganhar tempo. Até porque para o jogador isso não faz diferença nenhuma, para a performance do jogo também não. É uma questão de se vale a pena perder tempo, se bem que perder tempo talvez seja uma expressão errada, né? Talvez se vale a pena gastar tempo fazendo aquilo de uma forma mais correta, mais organizada ou não. É porque é algo que não vai se repetir no jogo, né? E se fosse, seria mais uma vez. Se eu tiver, eu faço de novo em outro script, boa. E mesmo que eu tivesse, seria mais rápido do que fazer tudo por método separado. Então, eu preciso entender que quando que vale a pena fazer certas coisas, porque o projeto tem um prazo apertado, então a gente tem que pensar no projeto como um todo, e não no ego do programador de querer fazer tudo da melhor maneira possível. É basicamente um meio termo entre um código profissional e um código feito para Game Jam. Uma coisa que a gente fez várias e várias vezes quando a gente tinha dúvida de como implementar alguma coisa ou criar algo novo, é que a gente perguntava um pro outro mesmo. Isso vai fazer diferença pro jogador? Se a resposta for não, era sempre o caminho mais rápido e boa, direto. Tiveram algumas coisas que foram decisões mais complicadas, né? Por exemplo, no Prison Alone, tem cartas que são colecionáveis e um dos achievements da Steam é justamente você encontrar todas essas cartas. E aí a gente ficou na dúvida se para valer esse achievement o jogador precisa achar todas as cartas na mesma gameplay ou se ele pode jogar várias gameplays e ir somando. Porque se fosse tudo numa única gameplay, no final dos contos seria muito mais fácil. E muitos jogos fazem isso e tá tudo certo. Mas eu acho que os jogos que você não precisa colecionar tudo em uma única gameplay trazem muito valor pro jogador. Por exemplo, se eu joguei o jogo a primeira vez e ficou faltando só um colecionável que às vezes estava lá no começo do jogo e eu esqueci, sabe, fazer o jogador ter que completar tudo de novo só para completar aquele achievement, eu acho que é meio desgastante. Você ir lá fazer uma segunda gameplay, pegar só aquele item e já liberar a conquista, eu acho que traz um belo valor pro jogador. E aí vale a pena esse esforço pra gente criar esse colecionável dessa forma. Até tem um argumento que forçar isso traria mais tempo do nosso jogo sendo jogado, que seria algo bom, mas talvez muita gente não fosse fazer uma segunda ou terceira gameplay inteira só para conseguir isso. Então, por outro lado, alguns jogadores podem querer jogar ali uns 10 minutos a mais para fazer essa conquista. Então, no final, é um cuidado mais premium com a experiência do jogador. E outra coisa que com certeza dá bastante diferença entre as carreiras é a parte financeira. Como funcionário, você tem uma previsibilidade muito maior. Todo mês vai cair bonitinho ali seu salário, todo certinho. Já como um dev indie, você não vai receber todo mês e corre o risco de nem receber. Mas eu tenho um outro ponto ainda dessa parte financeira. Do quê? Como dev indie, você não vai passar por demissão, você não vai passar por layoff. O projeto é seu e ninguém vai tirar ele de você. Isso é verdade. Essa questão de segurança do trabalho, assim, tem esses dois pontos. Você vai ter um emprego mais garantido, mas quanto você vai ganhar naquilo não é tão garantido assim. E o seu salário é diretamente relacionado com o seu merecimento. Se você cria algo genial que melhora o jogo 1000%, na empresa você ganha um parabéns, mas não vai ter um aumento de 1000%. Como dev indie, o resultado dessa ideia vai direto para você. Isso também é verdade. E por último, você poder trabalhar nos seus próprios projetos e não em algo que talvez você nem se importe, isso é bem legal, não tem como negar. Te dá muito mais motivação para você trabalhar ali no dia a dia, né? Isso é algo que dá uma realização pessoal, a gente vendo ali o jogo, a página da Steam, saber que aquilo é nosso, se não fosse a gente, aquilo não existiria. Então ver a galera jogando, se divertindo é algo que é até difícil de explicar. Sim, a galera do Membros, inclusive aqui do canal, já tiveram a oportunidade de jogar, mesmo o jogo ainda não estando pronto, a galera já testou, já deu feedback, jogaram ali com a gente assistindo o gameplay ao vivo, isso é muito massa. Então já fica aqui principalmente o nosso agradecimento para todo mundo do Membros aí pela força. E fica o convite, se você quiser fazer parte do nosso grupo de membros, a gente faz lives exclusivas, a gente posta vídeos exclusivos do desenvolvimento dos projetos, tem área separada ali no Discord pra gente bater um papo, num preço super camarada, então dá uma força enorme pra gente. Muito obrigado. É isso aí, seu Unity. Eu posso falar que, no geral, eu já tô curtindo muito mais essa vida de dev indie, você? Eu acho que sim, mas vamos esperar começar a vir algum dinheiro, porque vai influenciar bastante. Com certeza isso vai influenciar bastante, sim. Bom, se você quer saber mais se a gente vai ganhar dinheiro ou não nessa vida de dev indie e aprender sobre esse universo no geral, se inscreve aqui no canal para você não perder os próximos vídeos aqui do Formando XP e, aproveitando, eu vejo vocês no próximo vídeo. Falou!